Olá! Hoje eu quero dividir com você uma palavra na Bíblia. Pegue sua Bíblia, vamos ler a palavra aqui. 2 Samuel, capítulo 9. Tenho certeza que essa palavra vai tocar em seu coração. Deus vai falar muito com você hoje. E a palavra ela diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça o bem por amor de Jonatas? Virando a palavra aqui. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? E então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Essa palavra aqui, gente, eu peço a você que, se você tiver a sua Bíblia aí na sua casa, que você abra ela e leia essa palavra por completo, para que você possa compreender toda ela. Porém, eu vou repassar aqui, já falando da terra de Lodebar. O que era a terra de Lodebar? Terra de esquecimento, terra onde você plantava e não nascia, terra onde ninguém queria aquela terra, tá? Uma terra seca, uma terra de esquecimento e dor, uma terra onde muitas pessoas que não tinham o que comer, eram frustradas, pessoas tristes, pessoas abandonadas, mulheres sem os seus maridos, viúvas, as que perderam seus filhos já não tinham com quem contar, pessoas que foram humilhadas, despejadas de suas casas, enfermas, aquelas pessoas que realmente não tinham com quem contar, elas eram deixadas em Lodebar, elas eram largadas em Lodebar, tá? E o rei queria saber onde estava o filho de Jonatas, né? Mefibosete, onde estava Mefibosete? E ali ele perguntou: tem alguém ainda que eu possa abençoar, que eu possa ajudar, né? Da descendência aí de Jonatas, que era amigo, que foi muito amigo, né, de Davi. E ali o seu servo Ziba disse ali: ah, sim, tem um aleijado lá, um filho dele lá, aleijado, né? Com quem diz assim, o aleijado, ele não presta para mais nada, né? Uma pessoa que não pode mais andar, uma pessoa que não tem mais os seus movimentos, que não pode caminhar sozinha, depende de alguém, então ela não tem valor. E era dito assim como uma tremenda falta de respeito, né? Porque ele se sentia até ali e também usufruía dos bens que estavam ali do rei, né? De todos os bens, de todas as plantações e enfim, ele era um servo ali que comia do bom e do melhor e estava vivendo super bem, então para quê, né? Para que abençoar o outro, para que ajudar aquele um, né? Para ele não fazia diferença nenhuma, ele estava vivendo na boa. Então, estava lá, tem lá aquele aleijado. E aí ele falou: então vai, busca ele que eu quero vê-lo. Aonde ele está, né? E ali, gente, é aí que a gente para contar a história de Mefibosete. Um homem que, quando pequeno, quando bebê ainda, né, a sua mãe já havia morrido em seu parto. Foi um tempo difícil, se você procurar aprender mais e ir mais a fundo essa história. Foi um período triste, onde sua mãe faleceu ali no seu nascimento. O seu pai, por um tempo, ficou triste, não queria nem chegar perto do filho, né? Por esse ocorrido. Ele já foi ali rejeitado por um certo momento. E então, naquele tempo, houve uma guerra, onde Saul, que era o seu avô, ele estava nessa batalha. E Jonatas, o seu pai, também estava batalhando, estava nessa batalha. E ele, um menino que tinha tudo, uma criança, um bebê ainda, que tinha tudo. Ele comia, ele bebia, ele estava sendo bem cuidado, ele era filho de um rei que nesse tempo perdeu a batalha. Filho não, neto de um rei que perdeu a batalha,
né? Que foi ali morto, e seu filho Jonatas também foi morto. De repente, esse menino, o que vinha a ser dele, sozinho, estava ali com a sua babá, que cuidava dele. Ela, no momento de desespero, o que eu vou fazer? E agora, geralmente, quando uma batalha era perdida, eles acabavam com o rei, acabavam com todos que estavam ali, os seus descendentes ali daquela terra, e tomavam aquele lugar, os seus filhos, mulheres, e matavam tudo e acabavam com tudo. Então, provavelmente, eles seriam mortos. Eles iam matar, eles iam invadir ali, ia matar o menino, ia matar a babá, enfim. Ela precisava tomar uma atitude naquele momento, e você pode imaginar o desespero dessa mulher, né, vendo aqueles homens mortos e entendendo que ela deveria pegar aquele menino por um impulso de Deus, né, porque Deus conhece o futuro, ele sabe o que faz para nos defender, ainda que nós somos fracos, pequenos e falhos, Deus sabe o que está fazendo por nós, e naquele momento, né, Deus deu aquele impulso naquela mulher que talvez nem forças tinha o suficiente para pegar aquele bebê e correr, fugir. E ela pegou ele, saiu correndo. Nesse momento em que ela ia fugir com a criança, ainda bem pequena, ela o derrubou. E ele, nesse impacto que ele teve, que ele caiu, as duas perninhas dele, elas foram quebradas, os dois pés foram quebrados. E aí, gente, é aí que a gente para, que a gente entra em parênteses, né? E aí, gente, a gente começa a falar da queda. Olha que queda triste, um menino que tinha tudo, um menino que estava sendo bem alimentado, cuidado por uma babá, né? Filho de Saul, neto de Saul, que era o rei que estava ali, que perdeu aquela batalha, que Deus permitiu que ele perdesse, né? Enfim, gente, ele caiu, ele teve uma queda e perdeu seus movimentos, perdeu os pés, praticamente ele já não estava quebrado, já não tinha mais jeito, não tinha mais solução para aquele problema ali, já não tinha mais solução. E essa babá pegou ele e levou para a terra de Lodebar, terra de esquecimento, terra de dor, terra de tristeza. Porém, lá havia alguém que ia cuidar dele, alguém que Deus tinha posto ali naquele lugar, que ia alimentá-lo, que ia protegê-lo de alguma forma, e ele foi levado para lá. Casa de Maqui. Casa de Maqui, eu vou falar sobre ela, mas primeiramente, vamos lá, gente, falar aí da queda, né? Quando eu vejo que o menino caiu e quebrou os dois pés, a gente percebe que naquele tempo já não havia mais uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida para aquele menino. O futuro dele já seria um futuro incerto, um futuro sem pai, sem mãe, sem descendentes ali. Seu avô havia morrido, seu pai, a sua mãe, ele estava totalmente ali sozinho e órfão. E quantas vezes nós nos encontramos nessa situação? Você já se encontrou nessa situação? Talvez você esteja passando por esse problema de estar aí se sentindo sozinho, já não pode mais contar com alguém, talvez você esteja enfermo e não tem de onde tirar dinheiro, não tem de onde tirar uma solução para esse problema que você está enfrentando. Talvez você tinha tudo e de repente assim acontece algo desesperador na sua vida e você se encontra num momento tão difícil, né? E você não sabe mais com quem contar porque você não tem mais quem estenda a mão. Hoje, o problema da nossa geração é o que está acontecendo com o povo. Eu me pergunto porque hoje a gente vê muitas pessoas sendo valorizadas, sim, mas as pessoas que são valorizadas hoje em dia no meio do povo, no meio até mesmo da igreja, tá? Eu não tô falando dessa igreja, tá? Eu tô falando de todas as igrejas. A gente vê muitas pessoas que têm um índice financeiro alto, e aí essas pessoas, elas são bem tratadas. Elas entram na igreja e em qualquer lugar, ambientes que elas vão, e elas são bajuladas, e tem até mesmo servos de Deus, tá? Que se dizem servos de Deus,
que são capazes de se jogar na lama feito tapete para que essas pessoas elas possam passar por cima. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que estão no alto poder, pessoas famosas que são pregadores grandes ou que pregadores que já estão aí pregando de um lugar para o outro e são chamadas para pregar na igreja delas, ou que são atendidas em alguns lugares, pessoas famosas, né? Elas são recebidas de que forma? Sendo bajuladas, sendo pessoas totalmente como se fosse um príncipe, uma princesa que chegasse naquele lugar, tá? E elas são recebidas de uma forma assim que nós pequeninos não seríamos tratados ou recebidos. Mas Deus ele vem mostrar nessa palavra, tá? O quanto você, eu, os pequenos deles são importantes. Independente da situação que nós passamos, eu quero dizer para você que você tem um Deus, tá? Que não olha para sua condição financeira, que não olha o patamar em que você está vivendo. Ele olha para o seu coração, para o seu interior e ele quer você. Ele quer te ajudar, ele quer te levantar, ele quer te libertar e ele quer te salvar. É um Deus que nos ama e não está olhando para minha roupa, para os meus acessórios. Ele não está olhando, tá? Para o que eu como ou deixo de comer ou deixo de vestir. Deus ele está olhando para para aquilo que eu tenho no meu coração, tá? Essa ligação que eu tenho com ele, é isso que ele está olhando. É isso que ele quer, tá? Ele quer se aproximar de nós e ele quer que nós tenhamos essa aproximação com ele. É isso que importa para Deus, tá? Diante da visão de muitas pessoas que estão bem, estão vivendo bem, elas olham para aquelas que estão num momento de dificuldade, que estão nas drogas, que estão na prostituição, que estão perdidas. Pessoas que não estão conseguindo encontrar a direção do Senhor, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que se entristeceram de alguma maneira por algo que aconteceu, pessoas que morreram espiritualmente por uma palavra que as feriu, tá? Essas pessoas, elas são esquecidas por aqueles que estão bem. Mas Jesus, ele não veio para aqueles que estavam salvos dentro da igreja e vivendo bem. Jesus ele veio para aqueles que estavam perdidos, para as prostitutas que estavam vivendo uma vida de pecado e precisavam ter um encontro real com Deus. E assim foi com seus discípulos, tá? Ninguém ali tinha vida perfeita. Jesus foi lá e os chamou. E Jesus ele está chamando você. Jesus ele tem tocado aí no seu coração, independente daqueles que não te estendem a mão. Eu tenho certeza, se aqueles que eram para te estender a mão, que eram para te abraçar, como talvez os seus pastores, os seus líderes, talvez a sua família, talvez eles eram para te abraçar, eram para te ajudar, era para te levantar, ajudar você a se levantar daí desse lugar onde você se encontra, tá? Mas Deus ele vai. Deus ele não te abandona em momento algum, tá? Deus ele está preocupado com você. Ele está olhando para você e ele quer te salvar. Ele quer te buscar, ele quer te tirar dessa condição que você está vivendo, tá? Ele quer te levantar, te limpar, te lavar. E para isso você precisa acreditar que o seu futuro, tá? Ele foi escrito pelo Senhor. Você tem uma história aí que Jesus está escrevendo, que Jesus tem escrito para você e que ele quer que você viva. Porque Deus, ele não abandona um filho. Ele não abandona. Veja o que aconteceu lá no futuro, tinha algo preparado para esse moço. Ele ainda era uma criança, ele foi levado para lá e ele foi para a casa de Maqui. Casa de Maqui, o que é a casa de Maqui? Era um homem rico, um homem poderoso. Se vocês estudarem sobre isso, ele tinha dinheiro. E ele tinha uma casa onde ele recebia pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas sozinhas, órfãos como essa criança. Ele era um homem que ajudava as pessoas. Independente da situação dela, do que aconteceu com ela, ele estava lá para dar pão e água, para ajudar. E foi ali que ele cresceu. Naquela terra de dor, terra de esquecimento, terra de tristeza, mas ali foi onde o Senhor o sustentou. Foi ali naquele momento tão difícil que ele se viu sozinho.
tá? Ele não tinha mais amigos, ele não tinha mais família, ele não tinha mais ninguém por ele. Mas lá Deus escreveu uma história para sua vida. Era ali onde ele seria cuidado agora. Era ali onde Deus o sustentaria naquele momento. Então você pode entender que nesse momento que você acha que não tem mais solução, nesse momento que você se encontra triste, perdido, achando que tudo acabou, tá? É aí que Deus tem a solução. É aí que Deus vai te estender a mão, tá? Ainda que todos te deixem sozinho, ainda que você lute sozinho, que você se encontre, mas lute, persevere, fique firme, tá? Pessoas aí, gente, que estão tentando tirar a própria vida, pessoas que se sentem sozinhas. Eu já ouvi pessoas, líderes, tá? Dizendo assim, não se importe com isso, não se importe, o importante é a sua salvação. Não, não é importante só a minha salvação, tá? Não é importante só a minha salvação, eu preciso ser salva sim, mas enquanto a gente tiver fôlego nessa terra, enquanto a gente tiver vida nessa terra, tá? A gente tem que lutar por aqueles que precisam da direção do Senhor, daqueles que precisam de uma oração, daqueles que precisam serem levantados. Nós não podemos desistir da nossa família e daqueles que estão ao redor de nós. Nós temos que lutar por elas. Nós temos que buscar essas pessoas, essas almas. Jesus, ele diz, aqui no meu aprisco eu tenho minhas ovelhas, mas tem mais ovelhas fora do meu aprisco. Ovelhas que precisam ser buscadas com amor e dedicação, precisam ser trazidas de volta. Não é fácil sozinho. E pessoas que precisam de ajuda, tá? Nesse momento, independente do momento que você está passando, tenha certeza, tenha a plena certeza que Deus é contigo. Lá ele colocou esse homem, ele colocou esse menino, e lá tinha esse homem. Casa de Maquir é o quê? É o que Deus está preparando para você. Um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de refúgio. É ali que você vai ter um encontro com Deus. É ali que Deus vai cuidar de você. Deus, ele não te abandonou. É no meio dessa aflição que Deus vai mostrar para você o lugar onde você vai ser abraçado. Talvez ninguém mais acredite em você. Talvez ninguém dá nada por você mais. Não dão nada. Não querem saber, ninguém está preocupado, mas tem um Deus que está, e Ele está vivo, e Ele tem promessas sobre a sua vida que precisam ser cumpridas. E elas serão cumpridas, porque Deus é fiel. Deus, ele não muda. Independente se você está triste, frustrado, magoado, está até fora, afastado da igreja por algo que te feriu, tá? Eu quero te dizer, volte, porque é lá onde você caiu que Deus vai te levantar, tá? Deus é contigo, não tenha medo de enfrentar as dificuldades da vida. Ninguém é melhor que ninguém, independente da situação financeira. Não deixa ninguém te olhar de cima para baixo, de baixo para cima. Não deixa. Sabe por quê? Porque você não é menos importante do que aquele que tem uma situação financeira melhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós iremos parar um dia no mesmo lugar, tá? A gente veio nu da barriga da nossa mãe, nu a gente voltará, tá? Para Deus. Então, assim, gente, veja só a situação de Mefibosete. Para ele já não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, mas o rei ia fazer algo por ele. Deus tinha um plano na vida dele, Deus tinha algo preparado para ele grandioso. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus devolveu a ele. Deus deu a ele, e é isso que Deus está falando com você. Você perdeu, mas eu devolvo. Você não tem, mas eu tenho. Você se acha um cão inútil, como ele se sentia, um cão morto. Ele disse ali ao rei, mas o que tenho eu contigo para que você me olhe, para que você queira me ajudar? Né? Eu sou um cão morto. E o cão morto, o que é, gente? É o pior das carniças. E ele estava dizendo ali, eu sou isso, eu não sou nada. E ele disse, não, você é assim. Você é assim, e a partir de agora você vai comer na minha mesa. Então, ainda que não esteja ninguém dando nada por você, ainda que você se sinta um lixo diante de pessoas que te olham de rabo torto, como diz aí o ditado, né? Pessoas que estão te olhando de cima para baixo, de baixo para cima, não sei como diz o ditado, mas que estão te olhando de uma forma que te deixa numa situação humilhante, que te deixa triste, que te deixa abatido. Eu quero te dizer, para o Senhor você tem valor. Deus tem muito mais para você. Não desista daquilo que Deus tem preparado para você
tá? Ainda que a terra seja uma terra seca, Deus vai fazer nascer uma fonte de água viva aí. Deus vai fazer com que essa semente ela cresça bonita, grande, dê muitos frutos. Não desista, porque Deus tem um propósito no meio dessa tempestade que você está passando, tá? Deus ele vai te levantar e ele tem uma mesa preparada para você cear com ele. Jesus logo volta e ele está esperando você. Ele não está olhando para a roupa que você veste, nem para os seus vícios, não está olhando para o seu pecado nesse momento, sabe por quê? Porque ele quer você. Ele quer te limpar, te lavar, te remir. Ele quer você, a sua alma. A mudança na sua vida, quem faz é Deus, não é o homem. Quem restitui a Deus não é o homem. Quem faz você compreender a realidade da vida, tá? É Deus, não é o homem. Aos poucos, Deus vai forjar você um caráter que ninguém mais terá dúvidas de que você é um servo fiel, um servo leal a Deus, uma pessoa que pode, uma pessoa que vai ser levantada pelo Senhor de uma forma espetacular e grandiosa, e Deus te levará a patamares muito altos. Deus te levará a lugares que você nem imaginou. Então não desista desse chamado lindo que Deus tem na sua vida, não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Não deixa ninguém te humilhar pela situação que você se encontra, porque maior é Deus na sua vida, maior é o Deus que te guarda. Quem foi que te levantou lá do lugar onde você tinha caído? Foi Deus. Quem te deu água no momento que você estava com sede? Foi Deus, tá? Quem te vestiu foi Deus. É Ele que tem te dado força dia após dia. É por isso que você ainda está vivo. O que você tem não é com o homem, e sim com Deus. Pense nisso. Não é com o homem, e sim com Deus. E se levante desse lugar aí que você está aí caído, triste, aborrecido, porque o inimigo ele não vai vencer essa batalha, tá? O Deus que você serve é por você, tá? Então, levante-se daí e vá em frente. Não tenha medo de olhares e nem de julgamentos, porque Deus, ele é contigo, tá? E é isso que eu quero deixar para você hoje aqui, essa palavra maravilhosa, que Deus tem falado muito no meu coração através dessa palavra, que ele possa te levantar, te restaurar, e a partir daí, tenho certeza que a hora que Jesus voltar, ele vai levar você com ele lá para cear na mesa que ele tem preparado para você, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau!